Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. E hoje eu queria conversar um pouco sobre vocês, sobre uma questão que aconteceu comigo na internet essa semana, a respeito de intolerância religiosa, por incrível que pareça. Eu não sei se vocês viram, mas vai sair o live action do Stitch, do Lilo e Stitch, que já é um filme da Disney muito antigo, tinha o desenho que eu assisti por toda a minha infância e agora vai ser o live action. E com a febre do Stitch por conta do live action, começaram algumas teorias da conspiração, o que é totalmente normal. Toda vez que um filme faz muito sucesso, a gente tem essas teorias que vão surgindo. E algumas pessoas do meio evangélico, gospel, começaram a falar sobre esse novo filme, sobre o Stitch, enfim. Um desses vídeos acabou chegando até uma paciente, ela mandou para mim, perguntando a minha opinião e tudo mais. Ela sabe que eu gosto dessa parte de estudos religiosos, é a minha área de especialidade agora, e eu estou me debruçando sobre estudos de comportamento de seita, comportamento de culto e trauma religioso. Então ela mandou para mim para saber qual era a minha opinião e eu assisti ao vídeo. Nesse vídeo em questão, essa moça é uma moça cristã que, inclusive, muitas vezes ela tem vídeos muito válidos, eu já vi vídeo dela no YouTube. Ela fala sobre o fato de que no filme do Stitch, a Lilo pratica voodoo, e o voodoo, segundo ela, no Havaí, acaba sendo muito utilizado quanto religião. E a Lilo tem uma bonequinha, ainda dentro das palavras delas, que é a Xepa, que é uma boneca de voodoo, e ela diz nesse vídeo que a Lilo faz voodoo para as amigas dela, porque a Lilo tem inveja das amigas, porque elas têm pai e a Lilo não. O que aí já tá um erro, mas eu já vou corrigir. E ao longo desse vídeo ela vai falando sobre isso, e ela vai falando que seria melhor para uma família cristã não permitir que as crianças tenham o brinquedo do Stitch, assistam o filme, porque é um filme que é consagrado a forças malignas. Essa foi a reflexão da moça. Dito isso, eu acabei fazendo um comentário, dando minha opinião no post, e a minha opinião acabou sendo massacrada por algumas pessoas lá. Inclusive, teve alguns comentários muito pesados, e na hora eu fiquei um pouco magoada, confesso. Eu até apaguei o comentário, porque eu achei que não cabia esse furdúncio no post de outra pessoa, e achei melhor trazer reflexão aqui para o YouTube. E algumas pessoas acabaram falando que, devido à minha opinião, eu não era cristã, que eu estava sendo usada por Satanás, que o diabo trabalhava da mesma forma que eu estava trabalhando, e um comentário específico que realmente esse me magoou, por incrível que pareça, que foi uma moça falando que ela tem medo porque pessoas como eu lidam com jovens e adolescentes, porque eu tenho um projeto na igreja que lida com jovens e adolescentes. Mas depois eu comecei a pensar, depois da mágoa, porque a gente se magoa, a gente é humano mesmo por trás das telas, né? Que existe um fenômeno por trás que deve ser conversado e discutido. Qual foi a minha opinião que eu dei nesse post que acabou gerando todo esse burburinho? Eu falei que a gente tem que entender, quanto cristão, que existem outras culturas. E a religião, ela faz parte da cultura local, de um povo. Então, quando você representa o Havaí, por exemplo, além de representar questões culturais, é natural que você represente questões religiosas. Assim como acontece no filme A Princesa e o Sapo, que se passa em Nova Orleans, assim como acontece no filme Mon Urso, que é um filme que acaba falando da cultura nativa americana e tem questões de religião nativa americana. Então, à medida que o filme apresenta uma cultura e uma sociedade, automaticamente ele vai apresentar a religião daquela sociedade. E meu questionamento era que talvez não fosse melhor você privar o seu filho de conviver com aquela cultura, mas sim ensinar ele o caminho do bem e do mal segundo a sua consciência e aquilo que você acredita dentro da sua casa, por meio de uma obra, e não necessariamente privar a criança disso, porque a privação não gera um cristão mais forte, mas gera uma pessoa dentro de uma bolha, e quando ela for confrontada com a realidade do mundo, que é sim culturas diferentes, religiões diferentes e pensamentos diferentes, essa pessoa não vai saber lidar, e é isso que acontece, que muitas vezes as pessoas ficam intolerantes, não conseguem viver em sociedade por conta disso. Esse foi o questionamento que eu fiz. E muitas pessoas começaram a falar ali que não era assim. Inclusive, teve uma moça com um comentário muito preconceituoso falando que, já que era assim, eu deveria me envolver com a cultura brasileira e colocar meus filhos no candomblé. Enfim, nada contra, inclusive, o candomblé, mas o comentário dela teve um cunho preconceituoso. E isso me fez pensar muito a respeito de várias questões quanto à igreja em si. Óbvio que eu, como estudiosa dessa parte de culto e de trauma religioso, eu já entendo de que são pessoas isoladas que não representam todo o grupo, mas essas pessoas têm muita voz na internet. E é interessante quando um cristão acaba privando outro cristão do cristianismo apenas por ter ideias que são divergentes.
Então, à medida que você tem uma ideia diferente daquilo que um grupo acaba tendo como certo, você já não é tido mais como cristão e acaba tendo uma segregação. Interessante que, naquele momento, eu estava na internet, mas eu tenho certeza que se eu estivesse em praça pública, muito provável que uma daquelas mulheres teria me agredido fisicamente, inclusive. Porque em prol de uma fé fraca, porque uma fé sem questionamento é fraca, a pessoa luta, mata e morre. E é isso que acontece muitas vezes na internet, por meio de comentários que são feitos de forma deliberada, achando que a outra pessoa não tem sentimento ou realmente querendo magoar. E eu queria trazer reflexão isso. Você entende que uma fé forte é uma fé que consegue comportar questionamento? E à medida que você não questiona, talvez é porque você não tenha fé? Porque uma fé bem fortalecida, ela pode passar pelo questionamento e pela dúvida e ela continua forte. Às vezes até mais forte do que estava antes. Mas à medida que você priva sua casa, seus filhos e até mesmo você mesmo do questionamento e da convivência com outras culturas e outras religiões, talvez você tenha um problema com a sua fé. Interessante que teve uma moça também que comentou nesse post, a maioria foram mulheres, que disse que na Bíblia fala que a gente não pode se contaminar com outros deuses, trazer coisas de outros deuses para casa. Mas o filme não necessariamente era consagrado. Entende o preconceito que nós temos? É só porque o filme apresenta elementos de outra religião, ele já é consagrado a forças malignas. Quanto, na verdade, vamos pensar bem no live action. A Lilo, ela perdeu a mãe e o pai num acidente de carro. E ela é completamente traumatizada com isso. Tanto que ela acredita que isso aconteceu porque ela não deu comida pro fofuxo, que é aquele peixinho no comecinho do filme. E ela tem um trauma muito grande ligado a isso. Ela tem a Xepa, que é a bonequinha associada ao voodoo, porque ela não tinha dinheiro, porque a irmã dela começou a criar ela sozinha para comprar bonecas. Isso é apresentado no desenho. Então ela fez a Xepa. A Xepa foi feita por ela. Por isso que ela é cabeçuda e tudo mais. Então existe um fator ali. E é óbvio que a Lilo faz voodoo porque é a religião que existe ali no local que ela foi apresentada. Apesar que no Havaí também tem o Ho'oponopono, que não é uma prática religiosa, mas existem outras questões, mas o voodoo é presente. E ela faz o voodoo para as meninas porque as meninas estão fazendo bullying com ela. E uma parte é interessante porque ela faz o voodoo no momento em que o assistente social está na casa dela vendo se a irmã dela é apta. E muitas vezes as crianças fazem isso com medo de perder a família por conta de um trauma, elas acabam fazendo com que o ambiente pareça insalubre inconscientemente. E é isso que a Lilo faz. Porém, à medida que o relacionamento dela com o Stitch melhora, o relacionamento dela com a irmã dela melhora, ela abandona essas práticas. A gente nem vê ela mais com a Xepa ao longo do filme, porque ela se apega ao Stitch. E isso é uma abertura muito grande para uma mãe ou para um pai que é cristão, por exemplo, conversar com o filho que existe o caminho do bem e existe o caminho do mal, e você pode escolher qualquer um dos dois, seguindo a lógica do cristianismo de que o voodoo seria mal. Então, para que privar a criança de uma obra que fala sobre família, sobre mudança de comportamento, que é o que acontece com o Stitch, só porque essa obra tem algo de outra cultura? Você pode abrir espaço para conversa, diálogo dentro da sua casa. E o que está acontecendo hoje em dia é que as famílias não têm diálogo. E muitas vezes o trauma vem por quê? Porque os pais não conversam com os filhos e terceirizam essa educação e conversa para a igreja ou para a escola. Então, ao invés do filho ter um bom diálogo, poder se abrir, conversar com o pai, falar sobre as suas dúvidas, inclusive sobre as suas dúvidas religiosas que vão existir ao longo de uma vida, sendo ou não criado como cristão, ele não pode conversar dentro de casa, porque tudo é privado, tudo é demoníaco e tudo é demonizado. Não seria melhor você ter abertura dentro da sua casa e conversar com o seu filho que existem sim outras religiões, mas que vocês são cristãos e é isso que você está ensinando a ele? Essa abertura não seria melhor? Não é melhor um filho pensante do que um filho facilmente manipulado? Ou será que é mais fácil ter um filho manipulado? Acho que esse é o questionamento. Você pode muito bem entender que existem outras culturas e não necessariamente cultuar outros deuses, se você é cristão. E outra, em qual momento da história do cristianismo a gente parou de se questionar se o próprio Jesus era uma figura questionadora e questionava, inclusive e principalmente, o sistema social, cultural e religioso da época. Então, assim, a partir do momento que um cristão tem uma opinião diferente, uma forma de pensar que abrange outras questões, ele não é mais cristão? Aonde que está o nosso cristianismo em relação a isso? A gente não pode questionar mais absolutamente nada. E é óbvio que se depois de você fazer todo esse questionamento, você achar que não é bom o seu filho consumir esse desenho, é opção sua. E você tem esse direito. Mas você falar que outra pessoa não é cristã por ter uma opinião divergente da sua, e você simplesmente se colocar dentro de uma bolha e achar que tudo aquilo que é diferente daquilo que lhe foi ensinado é consagração ao mal, talvez a gente tenha algum problema ali.
Então, a gente se priva de coisas muito bonitas, de coisas que vão edificar. Moto! A gente se priva de coisas muito bonitas e de coisas que podem nos edificar, porque tem outra cultura envolvida. Entende? Você pode abrir espaço para o diálogo, conversar sobre o bem, sobre o mal, sobre escolha por meio disso, e não privar o seu filho. Por exemplo, o Irmão Urso mesmo. Eu lembro que quando eu assisti, eles têm um conceito de quando a pessoa morre, ela vira um animal. Um totem, na verdade, né? E isso, quando eu era criança, eu achei incrível, fascinante. E eu achei interessante a abordagem que meu pai teve, porque eu questionei isso na época, e eu tenho essa memória. Ele falou assim, filha, é isso que eles acreditavam na época, é a cultura deles, mas a gente acredita que a gente dorme, que depois Jesus vai voltar e vai acordar. Pronto, foi o suficiente. Meu pai não pegou e falou, meu Deus, o filme do demônio, para de assistir porque tá falando de espíritos. Abriu espaço para diálogo, criou uma filha que questiona, criou alguém que escolheu ser cristã, que é por opção e não por imposição. E não é melhor um cristão que escolheu ser cristão, ao invés de um cristão que foi imposto a uma cultura e uma sociedade limitada, familiar, que só falava aquilo para ele? Foi esse o questionamento que eu coloquei. Eu acho que a gente tem que saber trabalhar. Se a gente for acreditar que tudo é força do mal, trabalhe ela ao seu favor. Usa o filme para algo bom e não para privar o seu filho de assistir. Mas como eu disse, algumas pessoas realmente acreditavam que isso era obra do demônio, outras pessoas entenderam o que eu queria dizer, mas é uma reflexão válida que eu achei interessante trazer para vocês. Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito, eu peço que você deixe aqui o seu comentário de forma respeitosa, claro, se possível, né? Mas se não for possível, tudo bem, pode colocar um comentário mesmo assim. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!